Você já teve a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer? Como se o ar ficasse pesado, o coração acelerasse sem motivo e o silêncio do mundo começasse a parecer uma contagem regressiva. A humanidade já experimentou fome, guerras, pestes e desastres. Mas o que virá agora não é apenas mais um sofrimento, é o juízo em massa. No episódio anterior, o quinto anjo tocou sua trombeta. A terra foi queimada, o mar se tornou sangue, as águas, veneno, a luz, sombra e o ar, sufocante. Agora, João ouve a sexta trombeta. E quando o som ecoa, ele percebe, o inferno começa a se mover. Mas, antes do toque, uma voz ecoa. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O som percorre a terra como trovão. Correntes se rompem. O que era prisão torna-se passagem. E o que estava contido por eras começa a marchar. O primeiro ai passou. Agora vem o ai da morte. João não descreve uma cena comum. Ele está preso em Patmos, isolado, velho e exilado. E mesmo assim, o Espírito o transporta, não para o passado, mas para o futuro. Ele vê o Eufrates, o mesmo rio que um dia foi símbolo de vida e civilização. Agora é o limite entre a ordem e o caos. Lá, 4 anjos caídos estão acorrentados, prontos, mas impedidos de agir até o tempo determinado. E quando a trombeta soa, eles são libertos. A profecia diz: foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o que João vê em seguida é algo que desafia a imaginação humana. Um exército de 200 milhões de cavaleiros. Para João, aqueles cavaleiros não pertenciam à terra. Eram bestas de fogo. Fumaça que sai das suas bocas. Cabeças que lembram leões. E caudas que matam. João tenta descrever o indescritível com as palavras de um homem do 1º século. E o resultado é uma pintura do terror divino. Imagine o planeta hoje. As potências armadas até os dentes, mísseis apontados, tecnologia capaz de apagar cidades em segundos, tudo isso sem controle humano. Sistemas autônomos, armas inteligentes, drones que agem sem piloto. As telas se apagam, sinais de GPS, satélites, radares, todos em silêncio. Uma força liberada, mas não guiada por razão, e sim por ódio. O toque da sexta trombeta não precisa de magia. Ela pode soar no código de um míssil, no clique de um satélite ou no colapso de uma rede global. E quando soar, a guerra não virá dos homens, virá por meio deles. Então as manchetes começam. Explosões em massa, comunicações caídas, nações acusam-se mutuamente, governos em desespero, o mundo militar entra em alerta máximo. Não é uma guerra comum. As câmeras mostram formações no horizonte, figuras sobre o chão e pelo ar, movendo-se com precisão sobrenatural. Tanques se acendem como feras cuspindo fogo. O céu se cobre de drones e máquinas com asas metálicas. E do meio delas, um som. O mesmo som que João descreveu há 2000 anos, as asas de milhões correndo para o ataque. As cidades perdem o controle, os mares se levantam, o fogo consome o ar, e o medo volta a ser o idioma universal. A fumaça do abismo cobre as nações. Homens lutam contra homens, mas o inimigo é invisível. Você sente o peito apertar, o corpo arrepiado, mas ninguém entende o que está acontecendo. A morte cavalga, e onde passa, deixa corpos, fogo e um vazio que parece não acabar. 1/3 da humanidade perece, e então o terror psicológico se instala. Pessoas fogem para abrigos subterrâneos, mas os sistemas travam. Alguns outros desmoronam. Outras pessoas se escondem em igrejas, templos ou casas fortificadas. Nada os protege. Satélites mostram clarões cortando o planeta, linhas vermelhas cruzando os céus como veias de fogo. Os ricos perdem suas fortunas.
Os poderosos perdem suas vozes. Os soldados perdem seus líderes. O caos não tem fronteiras. E no meio desse desespero, uma pergunta ecoa: onde está Deus? O homem luta contra o próprio reflexo, contra as armas que criou, contra os demônios que alimentou, e ainda assim, culpa o céu. Mas o pior é o silêncio. O mundo grita, mas o céu não responde. As pessoas olham para o alto e o que veem é apenas fumaça. A fé se transforma em medo, a esperança em desespero, e o relógio continua marcando o tempo do fim. Antes de seguir, um lembrete importante. Este projeto existe porque ainda há quem valorize a verdade. Se o conteúdo te tocou, deixa teu like. Se tivermos 50 apoios, já é o suficiente para continuar a próxima parte. E se quiser fortalecer essa missão, há um meio simples na descrição. Nenhum valor é pouco quando o propósito é grande. Teólogos afirmam: a sexta trombeta é a penúltima antes do juízo final. Ela mostra que Deus ainda controla o caos. Esses 4 anjos, presos no Eufrates, não são mensageiros do bem, mas potências espirituais aprisionadas desde a rebelião do princípio. Presos até o momento exato que Deus determinou. E quando libertos, conduzem o mundo à autodestruição. Outros lembram que João não viu tanques ou bombas. Ele viu o que podia ver e descreveu com o vocabulário que tinha. O fogo, a fumaça e o enxofre que saíam das bocas dos cavalos eram imagens do terror, da guerra e da morte. Para alguns estudiosos, João via tanques cuspindo fogo, aviões cruzando os céus, mísseis e projéteis deixando rastros de fumaça como caudas de serpente. O profeta via o futuro, mas descrevia com olhos antigos. O rio Eufrates sempre foi fronteira entre Israel e seus inimigos, entre o bem e o mal, entre o que Deus guarda e o que ele permite. Quando o texto fala de 200 milhões, ele não está só dando um número, está mostrando a escala da rebeldia humana, e cada trombeta é um aviso, não para destruir o homem, mas para lembrá-lo de que ele não é o dono do mundo. O mal, por mais devastador que pareça, não reina. Ele cumpre o que Deus permite, nada mais. E os que têm o selo do Espírito permanecem. Agora, pense comigo. Imagine por um instante. Você sentado no escuro, sem energia, sem sinal. O som distante das sirenes, o ar pesado e aquele sentimento de vazio. Nada mais faz sentido. A tecnologia em que você confiava falhou. O dinheiro que guardou virou pó. O governo que prometeu segurança se escondeu. Você sente estar vivendo o fim, do jeito que João descreveu. Imagine. O que faria nesse momento? Fugiria? Correr para onde se o próprio ar mata? Se esconderia? Em que canto, se a fumaça invade tudo? A mente humana tem medo de perder o controle. Mas o verdadeiro terror não é morrer. É viver sem propósito, sem Deus, longe da luz. A maioria vive hoje como se nada disso fosse acontecer. Trabalha, corre, consome, acumula. Mas quando a sexta trombeta soar, o que restará disso? Há quem pense, isso é apenas metáfora. Mas e se não for? E se cada trombeta for literal? E se amanhã o mundo acordar e ver que o juízo já começou? O medo é uma arma poderosa, mas o arrependimento é um refúgio ainda mais forte. E talvez seja por isso que Deus não destrói tudo de uma vez, porque ainda há chance de mudar. Você ainda pode escolher em quem crê, não no que o mundo oferece, mas no que permanece quando tudo ruir. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem te encontrou. Isso não é acaso, porque talvez Deus queira falar com você antes que a próxima trombeta soe. A sexta trombeta tocou, o rio se abriu, o exército marchou e o mundo sangrou. Mas ainda resta a última, e com ela, o toque da própria eternidade. O mundo já se prepara sem saber. A guerra não será entre nações, mas entre reinos.
o visível e o invisível. E no próximo episódio, uma voz ecoa entre as ruínas. Antes que a 7ª trombeta soe, o céu envia 2 homens, com poder sobre o fogo, com autoridade sobre a chuva, com palavras que ferem mais que espadas. Mas quando a verdade ecoar nas ruas, o mundo se voltará contra eles, e o silêncio marcará o início do fim.